Imagina Percy Jackson, esse universo de deuses gregos, só que para adultos. Pois é, terminou a série agora, né, e tá pipocando aí várias críticas e várias resenhas dessa primeira temporada. Todo mundo quer saber o que a Isabela Boscov achou da série e etc. E uma coisa que já tá rolando aí desde que a série começou, e que inclusive eu comentei no meu review, são os comentários de que é uma produção infantil, né, uma série para crianças, e que por esse motivo talvez aí não tenha agradado os fãs mais velhos, a galera que cresceu com os livros com quase 30 anos nas costas. E é verdade, com certeza é uma história infanto-juvenil, o livro também é, e não tem problema nenhum nisso. A série ganhou outra temporada e a tendência é amadurecer. Mas o vídeo de hoje não é sobre Percy Jackson, é sobre uma história que poderia ser Percy Jackson, com uma pitada ali de Jogos Vorazes e muito conteúdo adulto. Também traz os deuses gregos para Nova York dos tempos modernos, dos dias atuais, né? Só que aí, talvez da forma mais criativa e brutal que eu já tenha visto. E ainda por cima vai virar filme, então provavelmente todos nós vamos assistir essa história aqui no cinema. É a história de Lore. Então, é o seguinte, eu vou te contar como que essa obra aqui adaptou os mitos gregos e qual que é a história principal, como se desenrolaram os eventos pós-mitológicos. Sem muitos spoilers, porque vai que alguém fica curioso para ler, inclusive o link vai estar aí na descrição. Então é o seguinte, 9 deuses do Olimpo, já vou dizer quais, traíram os Zeus e fizeram ali uma rebelião contra ele. Não deu certo e o Zeus preparou um castigo, o maior dos castigos. Sério, pensa em todos os castigos de Zeus ali nas histórias mitológicas. Nenhum chega perto desse daqui. Por 7 dias, a cada 7 anos, esses 9 deuses andarão como pessoas mortais pela terra. Eles ainda vão ter ali alguns poderes, alguns atributos divinos, mas poderão morrer como se fossem pessoas normais e sentirão fome e dor e frio. Tudo, eles são deuses, mas em corpos mortais, e se eles morrerem, podem desaparecer para sempre do mundo. Ou seja, o castigo de Zeus, nesse universo aqui, possibilitou que esses 9 deuses realmente morram de verdade. Mas aí que tá a parte mais legal dessa história. Quando Zeus decretou esse castigo, que é chamado de Agon, ele fez ali um anúncio para todos os herdeiros dos grandes heróis gregos. E no fim do vídeo eu vou te contar o que foi que esses deuses fizeram para merecer o castigo, tá? Mas vamos por partes. Desde então, durante esse período aí de 7 dias, os deuses não apenas vagam pela terra como pessoas mortais, como também são caçados, e quem mata um deus absorve os seus poderes. Com isso, um deus antigo morre e um novo deus renasce no lugar. Eu vou te dar um exemplo. A história já começa com o renascimento de um deus chamado Fúria, que é inclusive o grande vilão da história. Esse cara é um novo deus que tem dentro de si o poder de Ares. Quer dizer, o Ares não existe mais. A pessoa, o deus Ares, ele morreu e o poder dele passou para outro cara. Então esse outro cara ganhou os poderes de deus da guerra. Depois dos 7 dias, esse novo cara se tornou um deus completo, imortal, porque acabou o Agon. Mas 7 anos depois ele voltou para outro Agon, de novo como uma pessoa mortal. E aí ele também foi morto. Dessa vez pelo cara que se tornaria o Fúria, um herdeiro de Cadmo, então herdeiro do próprio Ares, né? Deu pra entender? O deus Ares morreu, mas o poder de deus da guerra não, e foi passando ali de pessoa para pessoa até chegar nesse aí que é o grande vilão. O nome dele é Aristos Cadmo e ele é um grande filho da puta, porque ele descobriu uma forma de acabar de uma vez por todas com o Agon e dominar o mundo soberano sozinho, mas a gente já chega lá. Antes eu quero te contar quem são esses 9 deuses e o que aconteceu com cada um deles no começo do livro, antes do livro começar, melhor dizendo. Quais deles ainda estão vivos? Porque sim, alguns deuses antigos sobreviveram a
todos os Agons. Eles passaram por isso 212 vezes, até chegar nos tempos atuais. Imagina, durante todo esse tempo você perder o seu poder e ser caçado. Esse Zeus é o mais filho da puta de todos, cara. Eu fiquei muito chocado com o nível desse castigo. Mas enfim, começando então pelo Ares. Ele morreu e o poder dele tá com esse cara, o Aristos Cadmo, que assumiu o nome de Fúria. Ele é o líder da casa dos Cadmídeos, os herdeiros de Cadmo. Porque sim, embora os deuses sejam caçados por esses herdeiros dos heróis, é normal que eles façam alianças e sejam ali patronos de uma casa específica. Afrodite também traiu os Zeus e também está morta, também morreu. Quando o livro começa, os poderes dela estão com outro deus chamado Guardião do Amor. Ele protege a casa dos Odisseideos, os herdeiros de Odisseu, Ulisses, né? Dionísio e Poseidon também já morreram. O Dionísio agora é esse cara maluco aí que atende pelo nome de Folião e ele protege a casa dos Heraclídeos. O protegia porque essa casa já está extinta. E o Poseidon virou uma deusa, a portadora da maré, que é da casa dos Perseideos. Ártemis, Atena e Hermes estão vivos no começo do livro e o Apolo está desaparecido, então pode ser que ele também tenha morrido e agora seja um novo deus. Até agora eu falei de 8 deuses, né? Acontece que tinha mais um traidor nessa história, o Hefesto, mas os poderes do Hefesto foram removidos do mundo. E sim, isso pode acontecer. Quando um mortal mata um deus, ele absorve os poderes desse deus. Disso você já sabe. Agora, quando um deus mata outro deus, ele simplesmente apaga o poder daquele deus de toda a existência. E aí que tá o pulo do gato de Zeus, porque ele não deixou isso claro, ele não avisou em nenhum momento. Então, ao longo da história, teve um deus que pensou, e se eu matasse o Hefesto, hein? Será que eu fico com os poderes de fogo pica dele? E daí ele foi lá e matou. E viu que não, que isso, matar outro deus, simplesmente apaga completamente esse deus da existência, inclusive o poder dele. Esse é o cenário quando começa mais um Agon agora na cidade de Nova York. E sim, esses eventos podem acontecer em locais diferentes da Terra. Geralmente são grandes cidades, Tóquio, Paris, Nova York, pode até mesmo acontecer em Atenas, o que deixa as coisas ainda mais intensas para os deuses. Bom, para os deuses que sobraram, né? No caso, Atena, Ártemis, Hermes e possivelmente o Apolo. E esse número fica ainda mais pequeno logo no prólogo aí, então nas primeiras páginas do livro, quando esse Fúria, o novo Ares, simplesmente mata o Hermes. E a cena é extremamente brutal. Aliás, o livro todo é cheio de sangue e brutalidades. Afinal de contas, são deuses matando deuses. E esse é justamente o objetivo do Fúria. O cara descobriu que se ele matar todos os deuses, todos os 8 deuses, né, 7... porque Hefesto já morreu, ele será o vencedor do Agon. Zeus nunca falou nada de vencedores, não deixou claro que existia essa possibilidade, mas aparentemente ela é real e o Fúria acredita nisso, e ele vai fazer de tudo para exterminar os deuses que faltam, inclusive Atena, que é uma personagem muito importante no livro. A história em si acompanha a Lore, que é justamente a menina do título, né? Melora, o nome dela. Ela é uma descendente de Perseu, então tá na casa dos Perseideus, que são protegidos pela deusa que tem os poderes de Poseidon, ou eram, porque a casa dela tá praticamente extinta. E essa menina, a protagonista, ela não quer mais saber de Agon nenhum. Ela tenta fugir ao máximo e não quer mais ser uma caçadora. Se não ficou claro, esses herdeiros dos heróis aí são os caçadores, porque o Agon é basicamente uma guerra entre deuses e caçadores. Mas não é assim tão fácil, né? Porque o negócio é uma matança geral. Não é só os caçadores atrás dos deuses, também é caçador contra caçador. Todas as casas entram em guerra também, né? Entre si. E por isso que essa menina tem que ficar ali escondidinha. Se alguém da casa de Cadmo, por exemplo, souber que ela tá viva, ela automaticamente vira um alvo. As casas podem fazer até alianças entre si também, né? Mas no geral elas são inimigas mortais, especialmente as casas que são protegidas por um deus.
tipo a casa de Cadmo, que é protegida pelo Fúria. São 9 deuses, então 9 casas. Eu já falei aqui dos herdeiros de Cadmo, né, de Odisseu, de Perseu e do Heracles. Mas tem outras casas também, algumas inclusive já foram extintas e não participam mais, porque morreu todo mundo, já era. Sobraram então Cadmo, Odisseu, Teseu, Aquiles e Perseu. Essa menina, a protagonista da história, é a última pessoa viva da casa de Perseu. E ninguém sabe onde está a portadora da maré, que inclusive era vista como uma traidora pelos Perseidios, quando eles ainda estavam vivos, né? Essa menina, a Lore, ela mora em Nova York e quando chegou ali o período do Agon, ela estava torcendo muito para que ele não acontecesse em Nova York dessa vez. Mas é claro que foi exatamente isso que aconteceu, né? Isso porque os caçadores meio que descobriram ali uma forma de controlar onde que o Agon acontece. E normalmente acontece na cidade onde eles têm mais poder, que é justamente ali em Nova York. Mas eles também podem mover o Agon para cidades mais estratégicas, tipo Tóquio, né? O Japão é pequeno, então dificulta a fuga dos deuses. Enfim, essa menina, a Lore, chega em casa no primeiro dia do Agon e simplesmente encontra quem? A deusa Atena, toda ferida, morrendo, ensanguentada ali na frente da casa dela. Então, elas meio que formam uma aliança, fazem ali um pacto. Elas deverão passar os próximos 7 dias juntas, como aliadas, para encontrar uma forma de vencer e parar o Fúria, que acaba se revelando uma grande ameaça, não só para os outros deuses, né, mas para todo mundo. E essa menina, que não queria participar de nada disso, só muda de ideia porque esse cara que tem os poderes de Ares, foi o assassino da sua família. Então, Atena conseguiu despertar ali um sentimento de vingança. E essa Atena é hardcore, tá? Aliás, todos os deuses antigos, quando aparecem na história, são brabíssimos. Não espere deuses bonzinhos, nem Atena é boazinha. Na verdade, ela é toda séria, rancorosa, claramente é uma pessoa perigosa. E Ártemis, então, quando ela aparece, cara, você fica com medo, parece uma cena de filme de terror. Inclusive, as melhores cenas do livro com certeza são as cenas com as deusas. Você realmente consegue sentir o peso de uma entidade que está viva por mais de 2000 anos e que viveu essa caçada mortal aí centenas de vezes. O legal é que os deuses antigos, esses que sobraram, odeiam os novos deuses, porque afinal de contas eles são todos assassinos de deuses. Então, né, por que foi que os deuses fizeram para merecer isso? Na verdade é bem simples e genial. Com o tempo, as pessoas pararam de cultuar os deuses gregos e começaram a cultuar outros deuses. E eles não gostaram disso, então eles começaram a forçar ali uma submissão, tornando-se deuses cruéis, espalhando pragas e alimentando o caos. Tudo isso para forçar as pessoas a implorar por proteção e abrigo. Mas o Zeus pediu para eles parar com aquilo, ele não gostou dessa história não. E foi aí que os deuses, esses 9 traidores, se voltaram contra o Zeus e armaram ali para traí-lo. Por isso eles foram castigados para todo sempre e seriam para sempre caçados pelos humanos que eles estavam atormentando. Então aqui a gente tem uma interpretação muito interessante de como seriam os deuses gregos no mundo de hoje. Na mesma vibe que o Percy Jackson, né, só que bem mais adulto, talvez até bem mais realista. Aliás, no ano passado saiu a notícia lá no Hollywood Reporter que o livro vai ser adaptado para o cinema. Vocês estão vendo aí a notícia. O filme vai ser produzido pela Amy Pascal, que também produziu ali os filmes do Homem-Aranha e vários outros trabalhos lá na Sony. E ainda não tem data de estreia, tá? Mas enfim, o que você achou dessa história? Se você quiser ler o livro, o link para compra vai estar aí na descrição do vídeo. Eu te garanto que tem muita surpresa, muita mesmo. Espera pra ver só o Apollo. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.